Muito bem, pessoal, finalizando aqui então a nossa última parte da aula, muito importante por sinal, que é a respeito da República Hebraica. Por que esse assunto é tão importante? Porque assim, nós vivemos hoje, né, com todos os seus dilemas e dificuldades, sem dúvida, mas um sistema de governo que gera muitas liberdades, né? Se for pensar no decorrer da história, o sistema republicano é o que mais gera liberdade para as pessoas, a capacidade delas poderem se desenvolver por si, empreenderem, poderem falar o que pensam sem ser perseguidas por conta disso, que não tem um poder tão opressor e centralizador, mas consegue dividir mais o poder, gerando uma situação de maior liberdades, né? De maiores liberdades de uma forma geral. Então, qual que é o problema? É que muitas vezes, né? Muitas vezes não, sempre, o crédito para um tipo de governo de maiores liberdades, maior participação política de mais pessoas, mais grupos, enfim. Normalmente o crédito para isso é dado simplesmente aos gregos, tá? A democracia grega. E isso é um grande erro histórico, porque quando a gente começa a estudar mais a fundo a história de Israel, a gente vê assim, uma grande quantidade de princípios que já existiam naquela época, que são fundamentais no estabelecimento de um sistema republicano, tal como o que nós vivemos atualmente no Brasil. Então, essa aula eu vou pincelar um pouco sobre como que era a estrutura de governo de Israel nessa época, para vocês poderem fazer essa comparação e perceber que o modelo republicano, né, tal como foi restituído pelos Estados Unidos depois da independência, ele tem as suas bases no modelo que Deus estabeleceu para o povo de Israel desde lá do Antigo Testamento, logo após a saída do povo do Egito, quando ele deu as leis para esse povo, tá? Então, o período de Juízes foi um período que o povo de Israel viveu debaixo desse tipo de sistema de governo em vários sentidos. E a aula de hoje vai tornar isso mais claro para vocês, tá? Então, vamos lá. Juízes, capítulo 20, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus. Olha só. Então o que a gente tem aqui, né? Todo o povo reunido em uma assembleia para tomar uma decisão importante. Então, essa questão de ter uma assembleia envolvendo todo o povo, tá? Não é algo que surge lá em Atenas, né? Por volta ali do século V a.C. Não, isso já existia em Israel antigo e não só em Israel, eu diria. Tá? Vários outros povos, principalmente povos guerreiros, eles tinham essa prática, né, de ter uma assembleia de todos os guerreiros, né? Então a decisão era coletiva, né, e muitas vezes unânime. Então a gente vê isso não só nesse texto, tá? Tem vários outros momentos que todo o povo é reunido e é consultado, tá? Por exemplo, quando Saul vai ser feito rei, Samuel reúne todo o povo, né? E tem alguns que discordam, e a gente vê que Saul não foi feito rei naquele momento. Provavelmente porque havia discordância se de fato ele seria o rei sobre todo o povo. Então tinha que ter uma unanimidade. Da mesma forma, Davi, quando foi feito rei, teve que ter uma unanimidade nesse sentido. Então todo o povo se reunia em assembleia, e a gente vê aqui também a presença de líderes, tá? Então, cada tribo tinha seus líderes, tudo bem? Então, quem que eram esses líderes? Eram pessoas eleitas, no sentido de que eram reconhecidas
pela tribo como autoridade, como liderança. Desde lá do caso dos 12 espias, né? O povo, cada tribo, elegeu o seu líder para representar aquela tribo. Perdão. Então, a gente vê esse contexto de um sistema que havia participação da Assembleia, que havia lideranças representando tribos também. Tá? Então, só para a gente citar um primeiro versículo de referência, mas existem muitos outros que a gente poderia ir citando para balizar aquilo que a gente está comentando aqui. Então, olha só, pessoal, quais os princípios bíblicos que a gente já vê durante esse período da história. Olha aí. Primeiro, Deus é Senhor sobre aquele povo. De onde vem essa ideia? Que Deus libertou o povo. Então, aquele povo pertencia a Deus, porque era o escravo do Egito. Deus tirou do Egito e trouxe para ele. Então, o povo pertencia a Deus e Deus fez uma aliança com aquele povo. Então, é um povo que tinha um relacionamento especial com Deus por conta dessa libertação e por conta dessa aliança. E essa aliança foi feita, né, ali no Sinai. Então, o governo republicano também parte dessa ideia de aliança, que é feita por meio de uma Constituição. Então, Deus faz aliança com o povo ali no Sinai, né? O povo se compromete a se sujeitar à autoridade de Deus e Deus de governar aquele povo. E eles estabelecem um pacto firmado por meio da Constituição. Então, a Constituição hebraica, que está relatada nos livros ali de Números, de Levíticos, Deuteronômio, enfim, essa Constituição foi estabelecida por Deus e é a base do sistema republicano do povo de Israel antigo. Todo o sistema republicano tem que ter como base uma lei, tá? E todas as pessoas são iguais diante da lei. Não existe diferença. A lei ela é igual para todos, se aplica para todos igualmente. Isso já existia ali no antigo Israel. Então, essa Constituição tem alguns elementos importantes, né? Fala-se, por exemplo, sobre a questão de não furtarás, né? É uma questão da defesa da propriedade, né? A questão da importância da família, né? Da presença dos pais na educação dos seus filhos. É um elemento também importante dessa Constituição. Então, assim, eu não vou fazer uma análise de toda a Constituição hebraica, mas tem vários elementos ali que depois foram transferidos para outras constituições modernas, tá bom? Principalmente a partir desse resgate que foi feito pela Constituição norte-americana, tá? Unicidade de Deus, tá? Então, isso fala Deus é o único Deus e o povo deveria servir apenas esse Deus, não poderia ter outros deuses. Então, né, uma aliança é um pacto que você faz com alguém. Então, nesse pacto era muito forte essa questão, vocês têm que ser fiéis a mim. E por isso que era tão forte também a questão de adorar deuses estrangeiros, porque estava sendo infiel ao pacto que tinha sido feito com Deus, a aliança e ao pacto que havia sido feito com Deus. Então era uma traição ao verdadeiro rei, né? Era uma traição à autoridade estabelecida sobre aquela nação, que era o próprio Deus. Então eles não podiam adorar outros deuses. E eles seriam também um único povo, né? Então existe esse vínculo nacional, agora não só por meio de um antepassado comum, né? De uma cultura, de uma língua comum, mas também por meio de uma constituição que engloba todos eles numa mesma nação, né? Muito bem, seguindo aqui. Durante essa época, a economia era de base familiar, né? Cada família recebia a sua propriedade, então tinha o seu próprio território, né? Que eles cultivavam, plantavam, e essa propriedade era passada para os descendentes. No caso de compra e venda de propriedades, havia um mecanismo de ajuste
dessa situação ao longo do tempo, para não haver excessiva concentração de terras, que era o ano do jubileu. A Constituição estabelecia isso. A cada 50 anos, todas as terras voltavam às suas tribos, às suas famílias, aos seus clãs originais. Então tudo voltava a ser o que era. Então era um mecanismo da Constituição hebraica estabelecido por Deus para não haver essa excessiva concentração de terras nas mãos de alguém e todos os outros serem servos dessa pessoa. Cada tribo tinha sua própria propriedade e ela era passada ao longo das gerações, e o ano do jubileu restabelecia isso de forma completa, tá? Então, estabelecia a questão da propriedade privada, que gerava, né, a questão de independência. As pessoas não trabalhavam, né, a maioria, né, haviam servos também, mas a ideia é que cada um tivesse sua própria terra, porque tendo a sua terra, produzia os seus bens naturais, ela produzia o que era necessário para si. Então não ficava dependente de outras pessoas. Então a forma de produção agrícola, né, nesse sentido, ela gera uma maior independência das pessoas, tá? E leis de proteção à terra, valorização do trabalho. Então, diferentemente, por exemplo, do caso dos gregos, o povo hebreu valorizava o trabalho, né? Valorizava, por exemplo, mexer com a terra, né? Pegar no serviço braçal ali mesmo, debaixo do sol, e levantar o sustento da sua família. O trabalho era valorizado entre eles. Os gregos não, por quê? Porque o trabalho era algo de escravo, né? E a Constituição hebraica, ela não era totalmente contra a escravidão, né? Você vê esse elemento presente também, mas ela não incentivava também. Então, você tem uma situação em que os escravos eram libertos, né? Então havia situações tanto a cada 7 anos, quanto também o ano do jubileu, que os escravos eram todos libertos. Então as pessoas que tinham que trabalhar para produzir o seu próprio sustento, então havia essa valorização do trabalho, né? Do cultivo agrícola ou da criação de animais, que era a base de vida da maior parte deles, tá? Ajustes econômicos, então eu falei já do ano do jubileu, e tinha também a questão dos mais pobres, né? A lei dava garantias para que os mais pobres não passassem extrema necessidade. Então, quando ia ter uma colheita, o dono daquela propriedade poderia passar colhendo os feixes, mas não era para voltar para pegar os que tinham ficado ou tinham caído. Era para deixar aquilo para os pobres, né? Certa quantidade da plantação nas beiras das propriedades também era para os mais pobres, para que os mais pobres tivessem pelo menos o mínimo para o sustento, a sobrevivência. Então haviam leis de proteções para aqueles que estavam com uma situação de maior fragilidade, tá? A lei dava garantias nesse sentido também. Então, como não havia um governo centralizado, totalmente organizado em uma burocracia, então não havia também necessidade de coleta de impostos para a manutenção desse governo. Então não havia impostos para o governo. A única coisa que o povo fazia eram as contribuições para Deus, para manter o tabernáculo, né? Para manter os sacerdotes, os levitas. Então era para esse serviço religioso em relação a Deus, né? Então eles entregavam as primícias, eles faziam, né, suas ofertas voluntárias também, faziam seus holocaustos, mas sempre direcionado para Deus, tudo bem? Porque era um sistema de governo que não demandava um sustento de uma coleta de impostos para mantê-lo, tudo bem? Então vamos seguir aqui. Então o sistema político era baseado numa aliança com Deus, eu já comentei sobre isso, né? E a aliança era algo muito valorizado nessa época. Havia uma Constituição absoluta, então não havia, como existe hoje, um poder legislativo. Não havia, tá? Por quê?
a legislação já estava pronta e tinha sido dada por Deus a Moisés. Então não tinha muito o que mexer ali. Era aquilo. Né? Teve algumas situações de ter que ser feito algum tipo de adendo. Né? Teve um caso, por exemplo, que teve mulheres que não tinham filhos, os maridos tinham morrido, e como ficaria a herança da propriedade delas. Então Moisés junta os anciãos ali e eles resolvem essa questão de alguma forma. Mas não havia um poder contínuo fazendo contínuas leis. Isso não havia entre os israelitas porque a lei já estava pronta, né? E havia essa questão que eu já comentei. Moisés não estava acima da lei, ou a lei não funcionava diferente para ele, ou qualquer outro líder, ou qualquer outra pessoa, todos eram tratados iguais, todos tinham que cumprir fielmente a lei e recebiam consequências iguais caso não cumprissem, tá? Então a lei funcionava a todos igualmente. E era um governo por consentimento, por isso que tinha essa situação de renovar a aliança, né? Que Josué fez, por exemplo. Pessoal, e aí, vocês vão de fato entrar nisso? Vocês querem fazer aliança com Deus ou não, né? Então era um governo que todo o povo concordava em ser de Deus, né? Nós vamos servir ao Senhor. Então havia esse pacto que era feito por consentimento do povo também. E havia já também uma divisão dos poderes, né? Que eles não poderiam se mesclar. Mesmo no período dos reis, os reis de Israel não tinham poder absoluto de mandar em tudo e fazer o que eles bem entendiam. Eles não podiam entrar na esfera religiosa, não podiam. Tanto que quando o rei Uzias, quando o rei Uzias ele entrou no templo, né, para fazer ali o seu sacrifício diante de Deus, né, ele entrou no santo lugar, ele pegou lepra, tá? Porque não era a função dele, não era a área de atuação dele, não podia exercer essa função também. Então havia essa separação. O poder executivo, que era exercido pelo juiz, tá? E também era exercido por líderes tribais, tá? Tinham líderes de cada tribo, então não era tudo centralizado num juiz de toda a nação. Tinha o poder judiciário, que era exercido pelos chamados anciãos, né? Que eram pessoas respeitadas moralmente, que tinham uma boa conduta. Então essas pessoas eram incumbidas da tarefa de julgar os casos, né? Normalmente nas portas da cidade. Então isso aparece na história de Ruth, por exemplo, acontecendo. Então tinham pessoas que ficavam ali, tinham testemunhas também. Então havia um poder judiciário que era bastante espalhado, tá? Não era concentrado também. E havia instâncias do poder judiciário. Então um caso de conflito que aconteceu podia ir subindo de nível também. E aí, num caso muito difícil, ia lá para o sumo sacerdote, alguém que conhecia muito da lei, para poder averiguar o caso e dar um veredito, tá? Então, o juiz da época também podia ocupar essa posição de dar um veredito final em algum caso mais difícil. Na época dos reis, né, teve até uma época que Davi se sobrecarregou, porque ele começou a julgar muitos casos, traziam os casos para ele. Mas a ideia inicial não era essa, era que, né, fosse resolvido de forma mais local pelos anciãos mesmo a questão jurídica, né, dos conflitos existentes entre o povo, tá? Então, o poder religioso era exercido pelo sumo sacerdote, sobretudo, né, e os sacerdotes de uma forma geral, como um representante de Deus. E ele poderia consultar, né, e a autoridade máxima era Deus que definia ou dava a palavra final. Ele podia consultar a Deus através de um instrumento que ele tinha, que era o Urim e Tumim. Então, que basicamente respondia sim ou não. Então, a partir do colete sacerdotal, ele podia fazer uma pergunta e Deus responderia que sim ou que não para aquela pergunta. Sacerdotes com suas responsabilidades,
Os levitas, eles tinham uma função de ministros ao povo. A ideia era que eles conhecessem mais a respeito das leis e ensinassem para o povo, que julgassem também. Muitas vezes o julgamento ia para os levitas também, para averiguarem os casos ali. Então eles tinham essa função de ser uma tribo mais dedicada a Deus, que fosse instruir as demais. Então eles formavam uma certa elite intelectual, que tinha um conhecimento mais profundo em relação à lei de Deus. Então tinha uma tribo especial nesse sentido. O governo era federativo, no sentido de que, o que é um governo federativo? Que não é centralizado, não tem um poder central muito forte. É um poder que é mais espalhado. Então, por exemplo, no contexto moderno, é um poder que os estados exercem uma autonomia maior. Então, em Israel antigo isso já acontecia. As tribos tinham muita autonomia, elas podiam tomar suas próprias decisões em muitos assuntos diferentes. Então, elas podiam nomear um comandante para liderar a guerra ali no território deles. Eles podiam decidir muitas coisas a nível local, não precisava ir tudo para um nível nacional. Então, já acontecia isso em Israel, essa autonomia que as tribos tinham. Tinham normalmente, cada uma, um líder, um representante ali, e haviam também assembleias tribais. Então, assim como acontecia a assembleia de toda a nação, também aconteciam, assembleias de uma tribo específica para decidir ou para nomear algum líder daquela tribo. Também acontecia. E havia o poder nacional, tanto exercido por um juiz, ou mais para frente, no caso, um rei. Havia também um senado, a Bíblia fala sobre isso em algumas situações, principalmente na época de Moisés, que tinha um grupo ali de anciãos que foram colocados juntos com Moisés para exercer o governo. Foi numa época que Moisés falou que ele estava muito sobrecarregado, então Deus traz um grupo maior de pessoas para exercer o governo junto com ele. Então isso é um proto-senado, a gente pode ver isso ali também. E havia as assembleias de todo o povo. Então, assim, a Bíblia não é um livro que para explicar com detalhes, mas lendo ela a gente consegue pincelar esses elementos espalhados aqui e ali de como funcionava esse sistema político de Israel, que não era tão simples, Era relativamente complexo. Então, o poder judiciário, eu já falei um pouco sobre ele, tinha como base a Constituição, que era a lei dada por Deus, exercida pelo próprio povo, então autoridades ali dentro do povo que faziam os julgamentos. Tinha várias instâncias, a gente vê isso no caso também de Moisés ali, quando ele vai julgar e ele coloca líderes de 10, de 50, de 100 para julgar os casos e serem resolvidos em instâncias menores, E haviam também responsáveis, que eram líderes ou anciãos da cidade. E tinha já nessa época essa questão de ter que investigar uma situação um pouco melhor antes de dar o veredito, e leis muito pesadas contra a falsa testemunha, porque havia uma confiança muito grande na palavra de uma testemunha. Então a palavra de alguém valia muito. Então não se trabalhava com essa ideia das pessoas mentirem. E se caso acontecessem, a lei ia bater muito pesado nessa pessoa, porque a confiança era muito grande na testemunha ocular, E havia também um sistema educacional, A Bíblia transfere muito, as leis transferem muito essa responsabilidade para os próprios pais. Então, os pais que deveriam educar seus filhos, tanto em relação às histórias bíblicas, como também em relação às leis. Deveria ensinar para as próximas gerações as leis. E a gente não tem muitos detalhes, mas é provável que uma boa parcela de Israel fosse letrada, tinha condições de ler, uma porcentagem muito maior, pelo menos, do que outros povos desse mesmo período.
porque a lei era muito importante para eles, né? E o ensino dela também era muito importante. Eles precisavam saber ler para ter acesso a essas leis. Então é provável que havia um índice de alfabetismo muito maior do que outros povos da mesma época. Fala também, né, na questão educacional, do uso da curiosidade. Então Deus mandava levantar um monte de pedras, porque era para quando os filhos perguntassem, pai, que monte de pedras é esse? Aí ia falar, olha filho, isso aconteceu porque quando o povo de Israel atravessou o Jordão, Deus fez a água parar. Enfim, usava desses elementos, né? Era para usar o filactério também, né? Cordões nas calças para se lembrar das leis. Então tinha muitos elementos, né? Escrever na casa também a respeito das leis de Deus. Então tinha muitos elementos que mostram como que essa educação deveria acontecer. As festas estabelecidas por Deus tinham muito essa finalidade educativa também. Então, durante a festa, eles relembravam acontecimentos, contavam para os filhos também. Então, a festa em si era uma forma de ensino. E teve ocasiões, né, de reis que colocaram também os levitas para saírem para ensinar o povo em relação às leis de Deus, né? E os profetas também exerciam uma função semelhante nesse sentido. Muito bem, então a pergunta que fica aí no final é: e agora, de que maneira o nosso sistema de governo atual se assemelha ou difere do sistema de governo dos israelitas, tá? Então eu acredito que ao longo dessa aula você conseguiu perceber muitas semelhanças entre a forma de governo republicano atual e o que os israelitas já tinham durante aquela época, tá? Tem muitas semelhanças, tem diferenças também, então a pergunta é nesse sentido. O que a gente pode identificar que é muito semelhante, é parecido, continua igual, o que é diferente, o que mudou em relação ao que o povo de Israel tinha naquela época, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a aula, né, que a gente trabalhou aí sobre esse período, que vocês possam se dedicar agora para, né, ler um pouco os textos que eu citei, né? Tem um livro muito bom também que chama A República Hebraica, tá? Que trata de forma mais detalhada sobre esse assunto que eu tratei na última parte dessa aula, tá certo?